Mando do Fluminense na terça-feira, o jogo decisivo do tricolor das Laranjeiras pela Libertadores da América. Vamos falar do Flamengo, que está atrás de um goleiro. E esse goleiro é o Santos, do Atlético Paranaense, goleiro de seleção brasileira, já foi convocado para a seleção também. Tem essa decisão ainda da Recopa, o jogo de volta contra o Palmeiras. A gente tem uma tela, é isso? A gente tem uma tela, depois a gente fala um pouquinho mais da negociação. Flamengo de olho no goleiro Santos. Números de Diego Alves, do Hugo e do Santos desde 2021. O Diego com 49 jogos, 39% sem sofrer gol e a média de 0,9 de gol sofrido por jogo. Como é que é lá na clean sheet? Clean sheet. Clean sheet, exatamente. Jogos sem sofrer gol. Clean sheet. A folha em branco, né? A folha em branco. O Hugo, 19 jogos desde 2021, a média de 32% sem sofrer gol e 0,95 de média de gol sofrido por partida. O Santos no Atlético Paranaense, desde 2021, 51 partidas, a média igual ao do Diego Alves de 39%, sem sofrer gol, e gols sofridos por jogo, 0,94. Parecidos os números aí dos três, e a informação, inclusive, de uma matéria do Globo, é que o Santos que está com 31 anos, custaria 20 milhões de reais ao Flamengo e assinaria por 3 temporadas e que as negociações estão adiantadas, Prats. Imagino eu que chegaria para ser titular? Para ser titular. Se for Mas já de cara? Flamengo, Já de cara? Acredito que sim, Abel. Chegou, já joga na próxima? É um belíssimo goleiro. Goleiro muito discreto, muito seguro. Já há algum tempo é um dos bons goleiros do país. É campeão e faz parte desse grupo, campeão do Atlético Paranaense, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, campeão olímpico. É um goleiro que aos 31 anos ainda tem muito a oferecer. Se ficar no Atlético Paranaense, para o Atlético é uma ótima notícia. E se o Atlético conseguir uma negociação que me parece que é muito interessante também financeiramente, o Flamengo vai contratar um goleiro que, em um primeiro momento, se for contratado, vai chegar para jogar. Né? O Hugo ainda é muito jovem, a gente falou aqui já de alguns problemas do Hugo, de alguns erros do Hugo, mas longe de definir o nível que o Hugo vai atingir ainda, porque ele tem potencial para crescer muito. O Diego Alves tem convivido com alguns problemas de lesão, né? Isso talvez tenha tirado do Diego Alves uma sequência, porque ele ainda é um goleiro muito bom também. E o Santos, se chegar ao Flamengo, chega para jogar, Abel. Se ele vai continuar na posição, é outra conversa, mas se o Flamengo contratar, vai contratar um goleiro para ser titular no primeiro momento. Eu te perguntei, mas na verdade eu penso da mesma forma que você. Eu tenho a mesma opinião. O Flamengo não ia fazer esse investimento, não ia atrás do Santos, do goleiro do Atlético Paranaense, se não fosse para ele chegar e jogar. O Diego Alves, além dos problemas de lesões, apesar de toda a história, de tudo que ele já fez, tem também questionamentos por parte de boa parte da torcida do Flamengo em relação a atuações dele. Não tem, professor? Tem sim. Eu acho que, em chegando, o Santos decreta o fim próximo do Diego Alves no Flamengo. O Flamengo não deve ficar com o Diego Alves. Deve, inclusive... Vai ficar com ele pelo custo, por tudo, para ele ficar no banco de reservas. E a chegada do Santos também tem a ver com o amadurecimento do Hugo. Talvez dê ao Hugo tempo para esse amadurecimento, porque a gente sabe que a questão do Hugo é amadurecimento, ele já mostrou qualidades técnicas. Enfim, sinaliza para uma guinada do Flamengo em relação aos goleiros dele, né? Os goleiros dele passariam a ser o Santos e o Diego Alves. E se eu fosse comprar um goleiro hoje, com dinheiro, eu iria no Santos mesmo, porque fora os goleiros da seleção brasileira, ele é o grande goleiro. É o goleiro contratável, o goleiro desejável, o goleiro à altura do que o Flamengo quer. Me parece um casamento feliz, menos para o Atlético Paranaense, né? Que mais uma vez perde um grande goleiro. Vai precisar contratar, né, professor? Porque o Bento é o reserva, o Atlético tem goleiros mais jovens na reserva, e o Santos é um outro herdeiro do Everton. O Santos era reserva do Everton no Atlético Paranaense. Quando o Everton vem para o Palmeiras, surge a chance para o Santos jogar, né? E o Santos entra e joga o que a gente tem visto, muito regular. Nesse meio tempo teve o Neto também, né? Teve. O Neto, goleiro também de seleção, lembrado para a seleção, né? E pode acontecer de repente, Elton, em cima disso que o Prats acaba de dizer, será que pode acontecer com o Santos o que aconteceu com o Everton? Até de uma valorização e de um crescimento em relação à seleção brasileira. O Everton já era um excelente
goleiro no Atlético Paranaense, cresceu jogando no Palmeiras, ganhou títulos, chegou à seleção brasileira. Eu pelo menos olhando, analisando, vejo uma possibilidade de um mesmo cenário, de um cenário parecido com o Santos nessa negociação, ou não? 2 campeões olímpicos, não é isso? Isso. O Santos também foi campeão olímpico ano passado e o Everton na Olimpíada anterior, né? São coincidências aí do futebol e vão ser rivais, certamente, né, nessa temporada. Se ele for para o Flamengo, essa concorrência Flamengo e Palmeiras com grandes goleiros. Acho que é uma projeção muito importante para o Santos. É claro que o Atlético hoje dá essa projeção para ele, tanto que os goleiros, jogadores do Atlético Paranaense sonham com a seleção brasileira. A seleção brasileira, talvez o Tite tenha olhado um pouco mais, aberto um pouco mais os olhos para outros centros, né? Por mais que seja ali ainda no Paraná, mas não dá para fechar os olhos para que o Atlético Paranaense tem feito nos últimos anos. Mas o Flamengo abre um pouco mais os horizontes. Eu acho que é também um desafio para um goleiro que está lá desde que começou como profissional, né? O Santos ele é de Campina Grande, ele é paraibano, né? Ele começou, na verdade, nas categorias de base do Porto, de Caruaru, depois foi para o Atlético. Está desde 2011 entre terceiro goleiro, segundo goleiro, depois titular. Então são mais de 10 anos já o Atlético Paranaense. Talvez para ele também seja um desafio, um grande desafio. Acho que seria bom para todo mundo. E concordo, seria pior para o Atlético, né? E aí teria que buscar também um novo goleiro para poder substituir o Santos, porque era um cara criado na Arena da Baixada, né? Conhece todos os cantos ali do Atlético e é um goleiro super identificado com o clube. Mas tem que ver também o que pesa pro atleta. Eu imagino que o Santos queira novos desafios também. Por mais que o Atlético tenha dado grandes desafios para ele, né? Disputa de Sul-Americana e título, Libertadores, briga por brasileiro. Nesses últimos anos o Atlético até um pouco abaixo, mas chegou a brigar por título com o Santos no elenco. Então, talvez ele esteja aspirando novos desafios na carreira que ainda tem mais 10 anos, mínimo, né? E muito provavelmente, desafio não, mas um pensamento também financeiro. Sim. Porque na negociação sempre uma parte vai para o jogador e provavelmente para ele sair do Atlético Paranaense e jogar no Flamengo, ele vai ter um aumento salarial, imagino eu. Né? Senão ele fica no Atlético Paranaense. É óbvio, se a gente pensar em Renan Lodge, Bruno Guimarães, 2 exemplos que provam que para o cara ter uma projeção, chegar à seleção brasileira, ele não precisa, hoje em dia, sair do Atlético Paranaense e ir para outro clube brasileiro. São 2 exemplos. Mas não deixa de ser uma boa. O cara ir para o Flamengo não, claro. É um dos gigantes. Claro que facilita. Eu fico lembrando da tradição atleticana de grandes goleiros, né? Você falou, não é fácil ir do Atlético Paranaense para a seleção brasileira. O grande Caju, Alfredo Gotardi, que hoje dá nome ao CT do Caju, ele jogou pela seleção brasileira num sul-americano como jogador do Atlético Paranaense nos anos 40. E depois também lembro do Roberto Costa. Sim. O campeão de 82, o Atlético campeão depois de 12 anos, que depois brilhou no Vasco. Então o Atlético tem uma tradição de grandes goleiros e nessa história toda só não é bom mesmo para o Atlético, porque o Atlético hoje não tem um nome para substituir, nesse momento, o Santos. O Santos vai ganhar projeção, o Flamengo vai ganhar um grande goleiro, o Atlético talvez tenha uma compensação financeira, mas precisa ver o que vai fazer com isso para o seu futuro, né? Porque o Atlético, a gente sabe, tem planos de se manter nessa briga de todo programa que a gente fala, se é um dos grandes ou não é, dos 13, dos 12, dos 15. O Atlético, no futebol, está lá, mas precisa manter esse nível com um grande goleiro à altura do Santos. E grandes clubes com tantos talentos como tem esse Flamengo atual, eles cobiçam, eles vão atrás de reforços, mas às vezes atletas deles, ou muitas vezes, também são cobiçados. Estou falando do Pedro.